Agora, na independência do Uruguai, inicialmente as terras eram muito disputadas pelos espanhóis e pelos portugueses, mas só em 1825 que ele conseguiu sua total independência por Juan Antônio Lavalle. Antes da chegada dos conquistadores espanhóis, a região onde se situa-se o Uruguai foi habitada por índios, charrúas, guaranis e xanaés até o século XVIII. Uma colônia espanhola foi criada em Soriano em 1624. Em 1680, os portugueses estabeleceram a colônia de Sacramento, porém os espanhóis expulsaram desse território. Montevidéu foi dominada entre os anos 1810 e 1814, após uma luta armada liderada pelo militar uruguaio José Gervásio Artigas. Em 1816, tropas portuguesas, apoiadas pela Argentina, invadiram o país e derrotaram Artigas. Logo em seguida, o Uruguai foi ocupado por novas forças, só que desta vez pela aliança dos portugueses com o Brasil. Esse território foi anexado às terras brasileiras em 1821, com o nome de Província Cisplatina. O Uruguai tornou-se independente em 1825 e quem ordenou a proclamação foi o líder político uruguaio Juan Antônio Valarreira. Com a ajuda de tropas argentinas, os uruguaios expulsaram os brasileiros de suas terras. Agora vamos falar sobre Cuba. A independência de Cuba se deu no ano de 1898 e foi marcada por várias guerras e disputas, principalmente entre os Estados Unidos e a Espanha, com um dos principais líderes, o José Martí. Antes, Cuba pertencia à Espanha, e sua independência aconteceu porque os Estados Unidos estavam de olho nas suas grandes belezas naturais e por ela ser grande produtora de açúcar. Logo, sua revolução ocorreu em 1898. Em 10 de outubro de 1868, teve a primeira guerra de independência cubana, o Grito de Ara, liderado por Carlos Céspedes. A Guerra dos 10 Anos, esta guerra, concentrou-se na região oriental, onde as crueldades do exército espanhol provocaram o apoio da população aos insurretos. Céspedes foi o primeiro presidente da República em armas, cujos representantes fizeram uma constituição apoiada. A superioridade das forças espanholas e a promessa de reforma por parte do general Arsenio Martínez Campos debilitaram este movimento. Em fevereiro de 1878, a guerra acabou com um acordo de paz. Muitos cubanos, entre eles Antônio Maciel, se negaram a aceitar essas condições e continuaram a luta. E então, o poeta José Martí, o chamado Apóstolo, organizaram a propaganda contra o domínio espanhol, dirigindo-se tanto à população nativa como às potências estrangeiras. A guerra recomeçou em 24 de fevereiro de 1895, com o Grito de Baile, e estendeu-se por toda a ilha. Sob pretexto inexplicável de explosão no encouraçado americano Maine, atracado no porto de Havana, houve declaração de guerra por parte dos Estados Unidos à Espanha. A armada americana obteve vitória rápida e o governo espanhol foi obrigado a firmar um protocolo de paz em Washington. E aí, a partir desse tratado, a Espanha cedeu aos Estados Unidos os territórios de Cuba, Porto Rico, Guam e Filipinas. Por consequência, Cuba virou também aliada aos Estados Unidos, mas por pouco tempo. Agora eu vou falar sobre a independência do México. Bom, quem foram os líderes da independência foram Miguel Hidalgo e José Maria Morelos. E eles foram o que movimentaram a independência. E agora ela teve início em 1810. O movimento pela independência do México teve início em 1810 e foi liderado em seus primeiros movimentos por dois padres católicos, Miguel Hidalgo e José Maria Morelos.
Em 16 de setembro de 1810 foi declarada a independência do México, porém ela não foi aceita pela Espanha, que buscou reprimir o movimento, originando assim uma guerra. Em julho de 1811, Hidalgo foi fuzilado pelos espanhóis e a liderança passou para as mãos de Morelos. Morelos defendia mudanças radicais para o país independente, como, por exemplo, abolição da escravidão, isenção de impostos para os mais pobres e ocupação de cargos militares e civis pelos colonos. Essas ideias desagradaram os mais ricos, principalmente a elite agrária. Para evitar uma revolução social no pós-independência, a elite mexicana assumiu o movimento emancipacionista, dando a ele um caráter mais conservador e menos popular. A guerra durou entre setembro de 1810 e setembro de 1821, sob o comando do general Agustín Iturbide, e com um número de combatentes maior. Os colonos mexicanos venceram a guerra, conquistou a independência 21 de setembro de 1821. Bom, agora eu vou falar sobre a independência do Peru, que ocorreu no dia 28 de julho de 1821, pelo líder José de San Martín. Bom, até essa data o domínio era da coroa espanhola. Porém, realmente, esse período só terminou em 1824. A oposição ao poder imperial crescia em toda a América do Sul no século XVII, dirigida principalmente pelos crioulos, que eram descendentes de espanhóis nascidos na América, que se ressentiam por não poderem participar dos assuntos do governo. No entanto, a força que libertaria o Peru do domínio espanhol foi o general argentino José de San Martín, que colocou em prática um ambicioso plano. Entre agosto de 1814 e dezembro de 1816, ele formou um exército libertador e denominou seu batalhão como Exército dos Andes, com a ajuda do governo de Buenos Aires, com destino à Capitania Geral do Chile, atravessando a Cordilheira dos Andes. Em 6 de fevereiro, a tropa chegou a Chacabuco e 4 dias depois venceram os realistas. Com isso, iniciaram o processo de libertação da América do Sul. San Martín desembarcou com seu exército no porto de Pisco. Já no Peru, o general enviou uma expedição a mando do general Juan Antônio Álvares de Arenales para que adentrasse na serra. Arenales venceu os espanhóis em Cerro de Pasco a 6 de dezembro de 1820 e logo se reencontrou com o exército libertador em Huaura, onde San Martín havia estabelecido seu quartel. Em julho de 1821, o exército de San Martín entrou em Lima, que havia sido abandonada pelas tropas espanholas. A perda do domínio do mar e o apoio de todo o norte do Peru à independência fizeram com que os realistas se amotinassem e depusessem o vice-rei Pezuela, designando para o cargo La Serna. Este tentou um acordo com San Martín, mas fracassou. La Serna abandonou Lima e se dirigiu a Cusco para reorganizar suas forças. Imediatamente, San Martín ingressou com o exército libertador na cidade de Lima e proclamou a independência do Peru.